Eu quero estar trabalhando Filipenses com a igreja. E hoje eu gostaria de ler Filipenses capítulo 1, a partir do 1 até o 11. E eu gostaria de dar um tema para esta mensagem. E o título desta mensagem é: Por causa de Cristo, podemos ter alegria em todas as coisas. E enquanto eu estava dando esse título, eu lembrei do seminarista Eleazar, que disse que o professor dele disse que não é para usar coisa. E eu falei, será que esta coisa é a mesma coisa que o professor do Eleazar falou? E aí eu fiquei preocupado, né? Falei, mas vai a coisa mesmo, né? Então eu não sei por que da orientação, mas eu tenho que levar a sério, afinal é uma das maiores e melhores faculdades teológicas do Paraná e uma das maiores do Brasil. Então, respeita o homem, né? Mas eu gostaria de dar este título para essa mensagem: Por causa de Cristo podemos ter alegria em todas as coisas. Amém? Estão comigo? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo sejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria as súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Pai, esta é a tua palavra, e o mesmo poder que ela teve quando saiu dos lábios do teu servo, e entrou naqueles corações, trazendo transformação, libertação e vida. Eu creio que o mesmo Espírito Santo foi ontem, é hoje e eternamente. Portanto, Pai, pela tua graça, faça de novo, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos este texto, e este texto ele não pode cair de paraquedas, ele não pode estar no ar, simplesmente solto, precisamos entender algumas coisas a respeito desta palavra. Quando falamos de Filipos, falamos de uma cidade um pouco antiga, não tão antiga quanto o Egito e outras cidades, porque ela vem lá dos anos 360, mais ou menos, antes de Cristo. Depois, o rei Filipe a conquista e dá esse nome de Filipos a esta cidade.
Mas lá, mais ou menos no ano 100, 108 antes de Cristo, ela passa a ser comandada por Roma, e ela passa a ser uma colônia de Roma. E este povo, desta cidade, era um povo violento, era um povo também que tinha muitos dons, muitos talentos, era um povo criativo, mas era um povo também dado à guerra, de certa forma, um povo violento pela força da guerra. E era uma população que, na época, uma das maiores populações do mundo. Era uma nação muito populosa. Mesmo assim, eles foram conquistados por uma nação, depois por outra nação. E agora chega o Novo Testamento, chega Jesus Cristo, chegam os apóstolos, e o apóstolo Paulo, ele começa agora a trabalhar, ele começa agora a escrever essa cidade, porque há um tempo atrás, em sua segunda viagem missionária, esse texto nós vamos achar lá em Atos capítulo 16, ele quer ir para um lugar, ele ora e diz, eu vou para tal cidade, o Espírito Santo vai dizer para ele, não é para você ir para este lugar. Então ele tem uma visão, e alguém diz, passa por Macedônia e nos ajude. E aí ele então começa essa viagem, ele começa a ida para essa cidade, e quando ele está em Filipos, ele diz, vamos procurar um lugar de oração. E minha primeira parada que eu gostaria de dar é aqui. Porque é um povo que traz uma cultura, entenda o que eu vou falar agora, tá? Uma maldição hereditária, eu peço aos teólogos que calma, tá? Então eles vão trazer uma maldição hereditária pelo tipo dos deuses que as nações antigas ofereciam, cultuavam, e eles vêm como se não tivesse chance para eles. Mas Paulo, quando chega a esta cidade, ele procura um lugar de oração, e ele então encontra um grupo de mulheres. Não vou falar muito sobre isso, porque isso é assunto para sábado que vem, né? Amém? Perdão. E ele encontra um grupo de mulheres, e ali ele começa a trabalhar, ele anuncia o Evangelho, e ali nasce a primeira igreja, uma das primeiras igrejas da Europa, nasce ali, naquele lugar. Mas por que, quando nós ouvimos, nós falamos assim de Paulo, que Paulo está vindo, que Paulo foi e anunciou, tudo isso é verdade. Mas aquelas mulheres, elas já estavam orando. Eram mulheres talentosas, eram mulheres cheias de habilidades, mas elas estavam ali reunidas orando. A pergunta é, o que elas pediam? Pelo que elas oravam? É importante nós observarmos como Deus responde oração. Porque se observarmos um pouco antes, Paulo quer ir para um lugar, e o Espírito Santo diz, não, você vai lá para Macedônia, onde está Filipos. E as mulheres ali estão orando. Então uma coisa que eu quero trazer para você nesta noite, é o poder da oração. Eu estava começando com a comunicação ali, e eu acabei não falando, porque é um cântico que eu gosto muito, eu creio no poder da oração. Mas daí eu tinha que falar com a comunicação, eu tinha que falar com o louvor, eu não sabia se eles conhecem, se eles sabem tocar, e a letra, como vocês sabem, eu não sei, né? Então eu fico sempre naquela parte, né? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram, e aquele desejo de conhecer o resto da letra, né? Mas aquelas mulheres estavam ali orando e clamando. E agora a pergunta é, pelo que você está orando? Pelo que você está se colocando diante de Deus?
É pela sua vida? É pela sua família? É pelo seu emprego? É as situações que têm tirado a sua paz? Pelo que você está orando? A Bíblia não diz sobre o que eles estavam orando, mas antes de dizer que existia um grupo de mulheres orando, o Espírito Santo já estava agindo no apóstolo Paulo. Eu fico com medo quando um obreiro levanta a minha direção, não sei se eu fiz alguma coisa errada, diz um texto equivocado, mas eu estou indo bem, meu querido. Grande obreiro. Eu estava conversando com ele, aliás, um dia desse, e eu estava dizendo uma coisa que ele me lembrou. Quando ele estava pregando, tanto aqui na quarta-feira, quanto na borda do campo, eu estava olhando para ele e estava vendo a semelhança da forma dele pregar do pastor Pascoal. E eu falei para ele, calma, fica bem, fica baixo, tá? Só lembra, né? Fica baixo. E eu falei, continue assim, né? Ele tem uma forma de pregar tranquilo, não é como eu assim, que tem que tomar água toda hora, né? Não, ele vai tranquilo, é muito gostoso ouvi-lo, né? Vocês que têm ouvido ele na quarta-feira aí, tô mentindo? Viu só? Conforme nós combinamos antes do culto, né? Bem isso mesmo. Continuando então a questão da oração, Deus está aqui e conhece o seu coração. Ele conhece o motivo da sua oração. Ele sabe pelo que você ora. E essa resposta pode ser agora, como pode ser amanhã. Lembra de Daniel? Daniel estava orando e Deus já mandou a bênção. Disse, leva a bênção para o meu servo Daniel. Ele estará orando. E quando Daniel se ajoelhou, começou a orar, Deus falou, chamou o anjo e disse, leva a bênção. O anjo teve um problema no caminho, não queriam deixar ele passar. Ele pediu ajuda e 21 dias depois, chega lá o anjo com a bênção de Daniel, né? Daniel falou assim, eu estava orando isso, desde o primeiro dia, Daniel, que você estava orando, Deus ouviu a sua oração. E aí ele conta os problemas que aconteceu. Então eu quero dizer para você, Deus está ouvindo a sua oração. Ele pode responder agora, ele pode responder amanhã, ele pode responder o ano que vem. Lembra que o povo do Egito, quando Moisés foi libertá-lo, na orientação de Deus, Deus falou assim, o clamor do meu povo chegou até mim. Mas eles ficaram 430 anos no Egito. Então eu não sei o propósito de Deus na sua vida, como que Ele quer trabalhar em seu coração. Porque geralmente quando nós oramos, a gente fala, Senhor, eu oro, mas tem que ser agora. Mas Deus sabe quando, a forma. A nós basta crer que temos um Deus que nos ama e que se preocupa com a gente. Quando nós temos as dificuldades da vida, quando nós passamos por lutas, nós precisamos lembrar daquilo que nos traz esperança. Eu creio que é Lamentações 3:21, que vai dizer, que eu trago à memória, a comunicação vai me ajudar, trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso saber o que eu vou pensar, eu preciso pensar em coisas boas, eu preciso pensar em coisas que vão me manter em pé. Eu não posso, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que você tem em sua vida que te dá esperança? Se for a sua carteira de trabalho da CLT, você está perdido.
Se for o teu plano de saúde, você está mais perdido ainda. Se for o teu emprego, que é vitalício, você está encrencado. Se é a tua família, que hoje é unida, está firme, está tudo certo, se o que te dá esperança é isso, as coisas não estão bem para você. Mas, se a tua esperança é Jesus, independente do que possa acontecer com a tua carteira de trabalho, com a tua família, com o teu emprego, com a tua conta no banco, independente, você sempre vai declarar: eu sei que o meu Redentor vive. E eu devo sempre trazer na mente as coisas que me traz esperança. Paulo era um plantador de igreja, e isto é o que ele mais queria, isto era o que ele mais desejava fazer. Mas em vez disso, onde ele estava? Ele estava acorrentado, ele estava algemado, ele estava preso, muito provável, em Roma. E agora ele lembra daquela igreja, ele lembra mesmo em cadeias, as dificuldades, os problemas, não pôde deter Paulo, não pôde impedir dele fazer aquilo que ele foi chamado a fazer. Ele tinha uma convicção, e ele sabia, ele conhecia quem o enviou para trazer a mensagem. E não era a cadeia, não eram as algemas que o impedia. Ele, de lá daquela cela escura, ele lembra daquela cidade. E é interessante que no versículo 3 ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vós. Meus irmãos, o apóstolo Paulo era um missionário. Um missionário como a Josiane, a nossa Josiane daqui, os nossos que estão no campo missionário hoje. E quando esse missionário está no campo, muitas vezes sozinhos, e muitas vezes enfrentando problema na justiça, enfrentando problemas com a comunidade, como Paulo enfrentou com os adoradores da deusa Diana. Essas pessoas precisam de lembrar de alguém, elas precisam saber que existe uma igreja que ora, uma igreja que o sustenta no campo missionário. Porque esta é a igreja de Deus. O apóstolo Paulo agora ele vai dizer: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. É uma igreja que estava com o apóstolo Paulo. Era uma igreja que não era perfeita, mas era uma igreja que amava a Deus. Era uma igreja que evangelizava, era uma igreja que orava, era uma igreja que amava os seus missionários. O que a igreja de Filipe significava para ele, trazia muita alegria. Então ele não pensava nas algemas, ele não pensava naquela cela suja, escura. Ele lembrava dos frutos, ou do fruto do Espírito Santo, ele lembrava dos frutos que aconteceram através da sua pregação, aquilo que aprendemos hoje na igreja multiplicadora, na escola bíblica dominical. E ele podia agora, dentro daquela cela, contemplar o evangelho crescendo, e isso trazia alegria, porque a principal missão de Paulo era pregar o evangelho. E aí, me vem uma pergunta: qual é a minha e a sua principal missão? Nós somos voluntários que trabalhamos no evangelho em nossas horas vagas? Mas se estamos cansados, nós não trabalhamos. Às vezes nós temos até dúvida o que é pregar o evangelho. Nós temos dúvidas sobre o que é ser crente, o que é ser cristão. Nós vivemos às vezes cheios de dúvidas. No versículo 5 ele diz: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do evangelho, desde o primeiro dia até agora.
Será que onde a Josiane está agora, será que o Zé Carlos, ali, perto de Tijucas do Sul, o pastor Jonathan, na Vila Macedo, na capelania, será que eles estão alegres porque eles sabem que nós estamos orando por eles? Porque eles sabem que se eles tiverem dificuldade, nós vamos fazer o possível e o impossível para estar com eles. Eles têm esta alegria. Se a minha e a sua missão, meus queridos irmãos, não for priorizar o Evangelho, eu preciso rever meus conceitos em relação ao cristianismo, a ser ou não ser cristão. E às vezes nós vamos à igreja e nós queremos, Senhor, eu preciso de uma alegria, eu preciso ser motivado, eu preciso, mas eu preciso ter um encontro com Deus. Eu preciso chegar na igreja com aquele cântico, não é literalmente isso, tá, irmãos? Com aquele cântico na mente, né? Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aí, alguém vai dizer, eu não marquei encontro com Deus, porque foi Deus que me levou, é Deus que me levou para a igreja. Eu sei de tudo isso, mas enquanto eu estava lá em casa, me preparando, eu já estava orando pelos irmãos que viriam à igreja, eu já estava orando por aquela família que iria à igreja, aquela família que precisava do toque do Espírito Santo, aquela alma que precisava ter um encontro com o Senhor, que nesta noite eu sei que vai entregar a sua vida a Jesus. Eu já estava orando, eu falei, Senhor, às 19 horas eu quero estar lá, eu quero ter um encontro com os meus irmãos, e eu quero louvar ao Senhor de forma coletiva, e junto com os meus irmãos, eu quero adorar o teu santo nome. E aí, a palavra de Deus, ela se cumpre como ela diz, amar a Deus sobre todas as coisas e os irmãos, e o próximo, como você ama você mesmo. E quando eu chego e vejo você, eu falo, Senhor, obrigado. É resposta não só da minha oração, mas resposta de cada um que orou e diz, Senhor, eu quero ver o teu milagre nesta noite. Eu quero ver o milagre da cura. Eu quero ver o milagre da conversão. Eu quero ver o milagre da sua graça alcançando cada coração. Deus, eu quero te louvar nesta noite pela tua misericórdia, que dura para sempre. Mas no versículo 6, ele vai dizer, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. Talvez você esteja aqui nesta noite, e você esteja pensando, eu não consigo cantar, eu não consigo sapatear, eu não consigo tocar instrumento, eu não sei para que eu sirvo. Eu quero dizer, Deus te chamou, basta. Deus te chamou, basta. Agora é com Ele. A única coisa que eu e você precisamos dizer é, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, para fazer a tua vontade. Há 2 semanas, quando eu disse isso para alguém, eu disse, minha irmã, eu posso dizer, você pode dizer, eis-me aqui. Ela disse, pastor, para fazer o quê? Falei, não sei, minha irmã, eu não sou Deus. Quem vai dizer é Deus. O que Deus quer saber é se você vai levantar a sua mão e vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. E na hora que você fazer isso, Deus vai enviar, minha irmã. Ela disse, pastor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E tudo que Deus quer ouvir de mim e de você é isso, eis-me aqui. E Ele diz, eu estou certo que aquele que começou a boa obra, aquele que te chamou, aquele que te convocou, Ele vai completar a obra em seu coração. O que significa que essa obra, ela está em processo.
ela está em processo. Que Deus possa estar me fortalecendo e possa estar fortalecendo a sua vida nesta noite, queridos irmãos. Meus queridos irmãos, antes de eu terminar a mensagem desta noite, eu gostaria de lançar um desafio na sua vida, mas esse desafio não é meu, é uma palavra do Senhor. Esta palavra é uma palavra de vida e morte. Hoje nós temos organizações que têm milhares e milhares de seguidores. A função deles é raptarem crianças e venderem. Nós temos organizações criminosas de milhares e milhares de pessoas no mundo que cuida da pornografia infantil. Especialista na internet, que pega as fotos de nossas crianças que nós postamos, e eles fazem o absurdo com essas fotos. Nós temos organizações criminosas que se reúnem e oram dia e noite a Satanás para derrubar a igreja de Jesus Cristo. E essas organizações estão invadindo igrejas, política, segurança, educação, escolas. A pergunta é: o que eu e você vamos fazer? Nós podemos ir na igreja e depois irmos para casa, assistimos Big Brother, afinal de contas, a gente, não sei se está passando ainda, mas se estiver passando, eu preciso saber quem vai sair, afinal de contas, eu preciso depois compartilhar, né? Senão os cabas vão achar que eu estou por fora do negócio. Talvez eu vou para casa assistir, eu não sei mais o que, eu não sei o que passa. Eu vou dormir, porque amanhã é aquele dia que eu não posso falar, né? Mas nós vamos trabalhar cedo. Talvez, eu estou pensando numa conta que eu tenho que pagar ainda, e eu não sei o que eu vou fazer, eu acho que eu vou pegar aquele empréstimo, unir com este empréstimo, e vou fazer tudo um empréstimo só. Talvez a sua preocupação seja essa. Mas enquanto estamos preocupados com isto, crianças estão morrendo, crianças estão sendo estupradas, estão sendo violentadas, estão sendo mortas, jovens estão sendo eu esqueci a palavra, mas iniciada na vida pornográfica, na vida sexual, crianças de 8, 9 anos, trabalhando na pornografia, tendo relacionamentos sexuais por R$2, por R$3. A pergunta é: o que a igreja de Deus vai fazer? E a outra pergunta que talvez você está fazendo, seja sobre o tema desta mensagem, e você deve estar pensando: o pastor começou até bem, e eu estou até pensando que o que ele iria fazer, né, com o tema desta mensagem. O que isso tem a ver com por causa de Cristo podemos ter alegria em todas as coisas? Você já viu a alegria de um ex-alcoólatra? De dizer que antes a vida era uma desgraça, mas agora ela é salva pelo sangue de Jesus Cristo. Você já ouviu o testemunho de uma criança que sofre em casa, que, como dizemos, a casa é um inferno, e essa criança encontrou Jesus e agora ela diz: agora eu sei quem é o meu pai, e eu sei que eu posso amar o meu pai, como nós ouvimos essa semana. Se esta igreja se colocar diante de Deus, para ser um instrumento diante de Deus, esta criança, este jovem, este adulto,
ele vai ser um missionário, ele vai pregar o evangelho. E lá onde ele estiver, ele vai dizer: por causa de Cristo, podemos ter alegria em todas as coisas. E hoje, eu e você, nós podemos dizer: por causa de Cristo, eu sou feliz em todas as coisas. Porque a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força.